Nós estamos aqui em Praga, na República Tcheca. Eu vou falar para vocês sobre a história dos judeus neste local. Há registros históricos de comunidade judaica em Praga, pelo menos a partir do século X. E, infelizmente, a história dos judeus aqui sempre foi marcada pelo antissemitismo. Por exemplo, no século XI, as cruzadas da Igreja Católica passaram aqui por Praga e exterminaram muitos judeus e obrigaram com que muitos fossem convertidos ao catolicismo romano. A Igreja Católica realmente aniquilou muitos judeus e impôs na força, na marra, o cristianismo católico, pagão e idólatra. Com isto, houve a morte de milhares de judeus. Já no século XII, houve o cerco do Castelo de Praga e o bairro dos judeus foi incendiado. E novamente tivemos uma grande baixa, um grande número de judeus mortos no local. E o século XII também foi quando ocorreu a instituição do gueto. O que era o gueto? O bairro dos judeus ficava todo cercado por um muro e os judeus poderiam circular durante o dia, mas à noite os judeus tinham que se recolher e os portões eram fechados, eles não tinham o direito de ir e vir, os portões eram fechados, eles ficavam trancafiados e havia um guarda cristão que ficava na porta impedindo que os judeus saíssem. Já no século XIII, um novo episódio de antissemitismo ocorre quando os judeus são obrigados a usar emblemas para distingui-los. Muitas pessoas se recordam que na Segunda Guerra Mundial os judeus foram obrigados a usar uma estrela amarela no peito, mas essa ideia de colocar emblemas para distinguir os judeus, ela é antiga, já existe pelo menos aqui em Praga desde o século XIII. E já indo para o século XIV, novos eventos de antissemitismo. Os judeus, eles são acusados de violar a Eucaristia católica, pois obviamente os judeus não comiam a hóstia, e a Igreja Católica mandou que guardas fossem ao bairro dos judeus e ocorreu o extermínio de aproximadamente 3.000 pessoas, que era praticamente toda a população daquele bairro. Então, mais ou menos 3.000 homens foram mortos e as mulheres e as crianças, elas foram obrigadas à conversão ao catolicismo romano na força, na marra. Isto no século XIV. No século XVI, houve um florescimento e um aumento da população judaica aqui em Praga. Por quê? Porque houve uma relativa liberdade. Havia perseguição, mas a perseguição não foi tão cruel assim no século XVI. A perseguição aos judeus em outros lugares da Europa foi muito pior. Isto fez com que judeus de vários lugares viessem para cá. Até judeus de Portugal e de Espanha, com a perseguição que foi desencadeada em Portugal e Espanha, vieram para cá e houve o crescimento dos judeus no século XVI e a população aumentou bastante. E agora nós vamos falar sobre episódios que ocorreram já no século XVIII, quando a imperatriz Maria Teresa ela determinou a expulsão dos judeus aqui de Praga. Havia uma grande comunidade e a imperatriz Maria Teresa, que era uma católica devota, fervorosa, ela, em nome da religião católica, ela perseguiu os judeus e os judeus foram totalmente expulsos e banidos de Praga. Porém, posteriormente, o filho dela assumiu o trono, o imperador José II, e ele
foi bom para os judeus, ele permitiu que os judeus voltassem para cá e assegurou alguns direitos para os judeus. Tanto é que ele foi muito homenageado pelos judeus, o bairro dos judeus leva o nome do imperador para homenageá-lo. Isto é um breve panorama de como a perseguição foi realmente dura e cruel neste lugar. Só para vocês terem uma ideia, o gueto dos judeus ele foi extinto no ano de 1852, ou seja, praticamente quase no século XX. Então, isto é para demonstrar que o antissemitismo ele é histórico e a perseguição aos judeus aqui em Praga durou séculos e séculos. E na Segunda Guerra Mundial houve uma perseguição nazista muito grande e muitos judeus aqui em Praga morreram. Havia 92 mil judeus morando aqui em Praga, o que equivalia na época a 20% da população. E dos 92 mil judeus, na Segunda Guerra Mundial, por conta do nazismo, o extermínio nos campos de concentração, etc., dos 92 mil, 78 mil morreram, o que equivale à aniquilação de 85% da população judaica. Deste número, 15 mil eram crianças, e dessas 15 mil crianças levadas aos campos de concentração, somente sobreviveram 132. É uma história muito triste de extermínio, de violação de direitos elementares e o que demonstra a brutalidade e a face negra, sombria e obscura de vários povos que ao longo dos séculos perseguem a população judaica. E atualmente na cidade de Praga há registrados 5 mil judeus, porém há a estimativa de que existam talvez num total de 10 a 15 mil, pois existem alguns que não estão registrados. E agora nós vamos fazer uma visita a algumas sinagogas históricas que estão no bairro dos judeus aqui em Praga. Estamos aqui na República Tcheca, em Praga, em frente à sinagoga espanhola que foi construída em 1868. E agora nós vamos entrar nela para apresentá-la a vocês. Shalom, nós estamos aqui na República Tcheca, na cidade de Praga, e aqui em frente nós temos a Beit HaKnesset HaYerushalmi, que é a sinagoga de Jerusalém. E agora nós vamos entrar para mostrá-la a vocês.
Shalom, nós estamos aqui na sinagoga Staronová, na República Tcheca, em Praga. E esta é a sinagoga mais antiga do mundo em funcionamento na Europa. Ela data de 1270 e existem várias lendas acerca desta sinagoga. A primeira lenda é que ela foi construída com pedras que foram trazidas pelos anjos de Jerusalém após a destruição do segundo templo. Esta, obviamente, é uma lenda, e existe uma segunda lenda que é bastante interessante, é porque esta sinagoga fica aqui num lugar onde foi o gueto dos judeus, e várias vezes ao longo da história, porque esta sinagoga funciona há mais de 700 anos, várias vezes o gueto foi incendiado pelas cruzadas, pela Igreja Católica, por perseguição. Tudo neste bairro foi queimado e esta sinagoga, as chamas nunca a atingiram. Ela foi preservada. Então há uma lenda que existem anjos que acampam aqui nesta sinagoga, protegendo, e realmente ela está protegida e funciona há mais de 700 anos. E a lenda mais famosa também desta sinagoga é que no assoalho dela está o corpo do Golem, que foi feito pelo grande rabino Yehudá Loev, o Maharal de Praga. O que é o Golem? Havia no século XVI uma grande perseguição contra os judeus, e os cristãos o confinaram aos guetos e acusavam os judeus de assassinarem pessoas e usarem o sangue humano em rituais judaicos. Obviamente eram acusações falsas, e os cristãos eram presos, os judeus eram presos pelos cristãos e muitas vezes assassinados. Então o rabino Yehudá Loev, o Maharal de Praga, o que ele fez? Ele, tal como o Eterno criou Adão do barro, do barro ele fez orações e invocou uma série de rezas em hebraico, invocou os nomes do Eterno, e ele criou um ser do barro, uma espécie de um monstro, entre aspas, mas não era um monstro porque era um ser do bem que protegia os judeus. Então este lugar ficou muito famoso por isso, e esse Golem, ele realmente livrou o povo que morava aqui de várias catástrofes. E segundo a lenda, o corpo deste Golem ele está aqui no assoalho desta sinagoga. Vamos entrar agora na sinagoga Staronová. Vem comigo. Nós falamos sobre o antissemitismo em Praga e visitamos diversas sinagogas que, apesar das perseguições, perduram ao longo dos séculos. E a permanência destas sinagogas nos ensina que, apesar das aflições, das perseguições, das dores, das lutas, o Eterno
continua ao lado do seu povo, do povo de Israel. Israel é o primogênito, é o povo amado de Hashem, e as promessas e as alianças do Eterno são irrevogáveis. Que nós possamos continuar firmes e perseverantes, crendo que o Eterno há de redimir o seu povo. Anima amin, bemunah shelema, beviat hamashiach, anima amin. Eu creio com a minha perfeita fé na vinda do Mashiach. Eu creio.